Meus irmãos, boa noite. Graça e paz a todos vocês. Amém? Quero convidá-los para abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler 10 versículos deste capítulo inicialmente. Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 10. A palavra do nosso Deus, irmãos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Porque pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém, irmãos? Meus queridos, o ano que vem vai ser um ano muito especial para mim, porque eu vou ter uma marca assim, muito pessoal na minha história de vida, quando eu completo 50 anos de convertido. Me converti, era um adolescente, lá na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, sem nenhuma influência familiar, né? Eu brinco que eu sou um pastor caramelo, sem pedigree, porque não tenho o privilégio que alguns dos irmãos tiveram de ter pai, avô, bisavô, como evangélicos e até como presbiterianos. Mas foi um momento muito especial na minha vida e que mudou a minha história de vida. Mas eu lembro que naquela época ser crente era algo assim muito desafiador. A gente experimentava muita zombaria. Se hoje há muita hostilidade, no passado havia muita zombaria com os evangélicos. Nós éramos cerca de 5% da população brasileira. Nos últimos 50 anos, a população do Brasil dobrou, de 100 milhões para mais de 200 milhões de brasileiros. E nós, evangélicos, crescemos 10 vezes, enquanto a população aumentou 2 vezes, nós, como população evangélica, aumentamos em 10 vezes. De 5%, hoje nós somos quase 30%, caminhando para 30%. É claro que nesse volume todo aí tem de tudo, né? Se a gente for peneirar mesmo, mas se peneirasse os 5% lá atrás também, ia ser bem menos. É um número assim que é apenas uma referência. Parece uma grande vitória para a obra de Deus no nosso país, esse avanço todo, né, da igreja evangélica. E paralelo a isso houve um decréscimo proporcional dos católicos muito grande, quase a metade, né? Era cerca de 90%, hoje são 56% de católicos no Brasil, pelo menos que se declaram, né? Mas voltando aqui para a nossa realidade como evangélicos, o que parece ser uma grande vitória também aponta para um grande desafio, quem sabe para uma grande lacuna no nosso meio. Quantos aqui de nós contribuímos pessoalmente, individualmente, na evangelização de alguma pessoa para que ela finalmente tivesse encontrado a Cristo? Esse crescimento veio pelo esforço individual, pessoal, de cada um de nós, que fomos trazendo amigos, familiares, apresentando o plano da salvação. Tim Keller, que fez um trabalho de plantação de igreja extraordinário em Nova York, falecido recentemente, ele fez uma análise das abordagens evangelísticas que foram adotadas no século passado, chegando até os dias de hoje. Ele reconheceu que entre 1930 e 1960
o principal meio de evangelização foram as cruzadas evangelísticas. Isso na realidade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi mais uns 10 anos de cruzadas aqui, que a gente pegou ainda nos anos 70. Agora, depois desse período das cruzadas evangelísticas, elas foram se desgastando, foram sendo deixadas de lado, e o maior método de evangelização foi o da visitação evangelística, de casa em casa, tanto evangélicos, quanto mormons, quanto testemunhos de Jeová, de 2 em 2 lá batendo na porta das casas, ou abordando pessoas na rua. Posso falar de Jesus para você? Isso funcionou também depois das cruzadas, mas por volta do ano 90, no máximo ano 2000, aí esse modelo também foi se desgastando. E Tim Keller então reconhece que a maneira que hoje está trazendo de fato um crescimento de conversões nas igrejas, ela acontece se e quando as pessoas evangelizam pessoas amigas, uma rede de relacionamentos, que tem sido chamado até de evangelismo por amizade. E ele explica por que isso acontece. No texto, num livro dele excelente, chamado A Igreja Centrada, ele diz assim: conforme nossa sociedade moderna se torna mais privatizada, ou seja, mais voltada para o privado, para a vida pessoal, as vizinhanças desaparecem e as pessoas se fecham cada vez mais em seus mundos particulares. Por causa disso, a probabilidade que elas estejam dispostas a ouvir um estranho diminui consideravelmente. Então essa individualização da nossa sociedade, se fechando em condomínios, com medo da insegurança nas casas, ninguém abre a porta. Quanto mais urbanizado uma cidade, quanto mais secularizado, mais isso acontece, e muito menos então vai funcionar a visitação, e nem se fala então as cruzadas ou as conferências evangelísticas. E há um outro fator que eu acrescentaria, é que a vinda de não crentes para as igrejas hoje está mais complicada. Com essa polarização ideológica que nós temos no mundo todo e no Brasil, nós como crentes somos vistos de uma maneira muito negativa por parte daqueles que não são crentes e que muitas vezes são influenciados por pensamentos mais progressistas, e que nos veem então assim de uma forma como se nós fôssemos pessoas... não vou usar a expressão ridículas não, mas já usei, como se fôssemos pessoas ignorantes. Comecei com o pastor João Éder essa semana, e ele falando que ele hoje é professor lá no sul, em Santa Catarina, e que ele trabalha então com professores cheios dessas ideologias, e numa abordagem lá, numa conversa com o colega, a colega achando que ele não tinha título algum, curso nenhum. Vocês são terraplanistas, vocês evangélicos, terraplanistas é um conceito bem antigo aí de que a terra é plana, não é redonda, que hoje em dia tem alguns malucos, maluco beleza aí, que estão acreditando nisso. Eles acham que nós crentes somos terraplanistas. Então isso tudo torna mais difícil o visitante não crente vir a uma igreja evangélica. Visitantes de outras igrejas, pelo contrário, isso é muito mais comum nos dias de hoje. Isso também explica, meus irmãos, por que nas nossas congregações aqui no entorno de Brasília, Sol Nascente, Cidade Estrutural, a visitação evangelística ainda funciona. Parar as pessoas no meio da rua, como o reverendo William faz com os nossos irmãos lá do Sol Nascente, funciona. Porque é um contexto menos urbanizado, mais com cara de cidade, Nas viagens missionárias que nós fazemos, como em Carmo do Paranaíba, nós somos muito bem recebidos nas casas da pessoa. Agora vai fazer isso aqui nos condomínios, vai fazer isso aqui no Lago Sul, Lago Norte, aqui mesmo, na Asa Sul, Asa Norte. A dificuldade de alguém abrir uma porta e querer gastar tempo conversando, fica muito evidente. E tudo isso então mostra, meus irmãos, que essa nossa abordagem individualizada, com base em relacionamentos, ela é da maior importância. Acontece que ela está retraída no nosso meio. Nós não temos esse costume, nós não temos esse hábito de compartilhar do Evangelho com o nosso círculo de relacionamentos. Talvez porque muitos de nós achemos que nós estamos despreparados doutrinariamente. E se fizer uma pergunta difícil para mim?
Ainda mais presbiteriano, calvinista, né? Você vai ter que lidar com as doutrinas da graça, né? Com predestinação, soberania de Deus, e aí complica. Então, é melhor ficar aqui no meu cantinho, ainda mais que a sociedade brasileira vai se tornando cada vez mais hostil ao cristianismo, principalmente na sua vertente evangélica. Isso não é só um privilégio do Brasil. A Missão Portas Abertas tem dito na sua lista mundial da perseguição desse ano que a religião mais perseguida ao redor do mundo é o cristianismo. De cada 7 cristãos, 1 está sofrendo perseguição severa. Também isso explica, meus irmãos, por que igrejas como a nossa e outras presbiterianas estão crescendo, graças a Deus, mas boa parte desse crescimento é por transferência de membros de igrejas evangélicas ou presbiterianas. Eu fiz um levantamento do crescimento da nossa igreja nesses 2 últimos anos, o ano passado e esse ano até aqui, nós recebemos quase 300 novos membros nesse período. 1/4 desse montante são de crianças que nós batizamos, e para nós isso conta e conta muito. É um crescimento especial da igreja presbiteriana, os filhos dos crentes que são consagrados a Deus pelo batismo infantil. Agora, um pouco mais de 1/3 do nosso crescimento tem sido por transferências, e um pouco menos de 1/3 por decisões. Se a gente voltasse no tempo, quando eu me converti, na década de 70, 80, não seria assim. As pessoas não havia tanto esse processo de transferência. O crescimento era por conversão, ou por profissão de fé daqueles que se converteram depois de batizados na infância. Não tem nenhum problema em relação às transferências. Eu fico muito feliz de ver pessoas vindo para a nossa igreja, porque vão chegar aqui e vão receber instrução, discipulado em profundidade, instrução na doutrina, instrução na prática da doutrina, e vão aprender entre nós aqui que o cristão, ele não é um consumidor que vem para ser servido, ele é um servo que vem para cumprir a missão que recebemos do Senhor. Então, uma bênção estarmos recebendo esses irmãos aqui, que vão se tornar ainda mais úteis no reino do nosso Deus. Mas diante de tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, a minha percepção pastoral desta igreja e de alguém que acompanha já há quase 5 décadas o crescimento da igreja evangélica, é que nós chegamos a um momento de virada, momento de reação por parte da igreja evangélica, se ela quiser continuar sendo fiel à sua missão. Há um fato novo no cenário da evangelização que Tim Keller, com a sua argúcia, com a sua capacidade de análise, ele percebeu isso há muitos anos atrás, é que os relacionamentos são a chave hoje para o crescimento da igreja, como foram no Novo Testamento. Como foi na igreja primitiva, essa abordagem mais informal. Eu creio que com essa realidade que nós temos de portas fechadas, condomínios, hostilidade, tudo isso, meus irmãos, eu vejo como o Espírito Santo nos empurrando a voltarmos às origens, a voltarmos a praticar o compartilhar de Jesus como era feito no início. No início, como na história, ou no episódio que nós lemos aqui em João capítulo 4. No ministério terreno de Jesus ia andando de norte a sul ali em Israel. No caso aqui, ele estava indo do sul para o norte, da Judéia, onde estava o templo em Jerusalém, indo para a Galiléia, onde ele foi criado, lá em Nazaré, Cafarnaum, lá na beira do lago, ou do mar da Galiléia. E no meio do caminho havia, na região central ali, a Samaria. Judéia, Samaria e Galiléia. Mas havia um problema, que os samaritanos eram mestiços. Quando Israel foi levado para a Babilônia e as 10 tribos foram levadas para o Assírio, ficou um resto de gente lá, desvalorizado, e aí Nabucodonosor mandou um monte de gentio para lá, misturou aquele pessoal todo, e então eles, além de serem misturados, o que era ferir o orgulho judaico, eles também praticavam um culto sincrético, não era um culto verdadeiro. Eles tinham lá o altar deles, lá em Gerizim, na Samaria, para dizer: olha, ninguém precisa descer a Jerusalém não, vamos ficar por aqui mesmo, que vai dar tudo certo. Então os judeus, quando eles tinham que atravessar para o norte, eles davam a volta
Eles davam a volta do outro lado do Rio Jordão, passando pelas 10 cidades ali, contornavam Samaria para não ter o desprazer de passar pela Samaria. E Jesus, quebrando aí todos os paradigmas, atravessou, saiu rachando lá pelo meio da Samaria, até chegar na cidade de Sicar, ou nas vizinhanças da cidade de Sicar, onde havia um poço que havia sido furado por Jacó, e depois ele deu a seu filho José, cerca de 1800 anos antes desse episódio de Jesus ali com a mulher na beira do poço. Um poço fundo que não dava para pegar, imagina, meio-dia, sol rachando, sol a pino, Jesus cansado, com sede, poço ali de água fresquinha, ele não tinha com que tirar, e chega uma mulher samaritana e ele pede àquela mulher que lhe dê água, e ela estranha o pedido com toda razão. Ele era judeu, ela era samaritana, homem não conversava com mulher em público, também era outro costume cultural. E o que nós vamos procurar fazer aqui é extrair desse texto, meus irmãos, pelo menos 2 lições motivadoras para que nós cumpramos a nossa missão. Voltemos, portanto, às origens, a missão continua. E eu encontro aqui 2 motivações muito poderosas para nós, na nossa realidade de hoje. A primeira delas é que Jesus não mudou. Ele ainda é a essência do nosso testemunho, e isso faz toda a diferença para nos motivar a compartilhar de Jesus com as pessoas. Repare no texto, no versículo de número 10, que a identidade de Jesus está em xeque. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Quem é essa pessoa? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quem é esse que fala com a mulher, que pede água para a mulher do poço e que oferece água viva para ele? A mulher inicialmente vai questionar Jesus. Você por acaso é maior do que Jacó? Está no verso de número 12. Jacó, o dono do poço, o fundador literalmente aí, que fundou, abriu o poço. Jesus, ele foi acostumado com esse tipo de questionamento no seu ministério. Lá em João 8:53, perguntaram a mesma coisa para ele em relação a Abraão: és maior do que Abraão? Olha lá, você é maior do que Jacó? Você é maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te faz ser? Em outras palavras, quem é você? Quem é você, Jesus? E o texto todo vai girar em torno da identidade de Jesus. Voltando aqui ao poço, quando Jesus fala de detalhes íntimos da vida daquela mulher, ela já começa a mudar um pouco o conceito dela de Jesus. No verso de número 19, ela já começa a admitir que Jesus é um profeta. Olha, então estou vendo aqui que o senhor é profeta, o senhor falou de coisas da minha vida aqui, muito íntimas, E ela então se anima. A partir do momento em que ela percebe que está ali um homem de Deus, ela se anima a conversar sobre essa polêmica do culto judaico e do culto samaritano, e Jesus então vai conversando com ela, e chega a um ponto em que ela diz que, de fato, mesmo os samaritanos, com toda essa confusão, no verso 25, esperavam o Messias, o chamado Cristo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí no verso de número 26, finalmente Jesus se declara: sou eu sou o Messias, eu aqui estou conversando com você. Ela então fica surpresa com essa descoberta, tão esperada ali na frente dela, e ela sai rachando ou marchando lá para a cidade de Sicar e vai compartilhar com os seus conhecidos de que muito provavelmente o Cristo havia chegado. Isso está no verso de número 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Você percebe como que ela está construindo a compreensão dela de quem é Jesus? De um que podia ser inferior a Jacó, agora ele já é um profeta, já é possivelmente o Cristo. E quando os samaritanos então encontram a Jesus, eles saem da cidade, vão ao encontro de Jesus no poço e conversam com Jesus. Jesus vai passar mais um tempo ali com eles. No verso número 42, finalmente não há mais dúvidas sobre quem é Jesus. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É esse Jesus que fez toda essa
provocou toda essa comoção em Sicar, é ainda ele, o mesmo que nós pregamos, o mesmo que, eu até quero evitar a palavra pregação, porque fica parecendo com a coisa do púlpito, né? Você não sabe usar o púlpito para pregar, então não é comigo. É aquele que nós compartilhamos da nossa experiência pessoal com ele. E se de fato ele é tudo isso, se Jesus é o profeta de Deus, fala em nome de Deus, se ele é o Messias, se ele é o Cristo, se ele é o Salvador do mundo, meus irmãos, algumas coisas ficam muito evidentes nesta história sobre o que Jesus faz, como ele se relaciona conosco. O texto bíblico diz que ele conhece os segredos do nosso coração, todos nós aqui. E ele não só sabe o que nós fazemos, mas ele sabe também por que nós fazemos o que nós fazemos em desacordo com a palavra de Deus. É porque nós não queremos nos submeter ao governo de Deus na nossa vida. Jesus sabe que esse é o nosso maior problema, essa rebeldia inata. Se ele é tudo isso, de fato ele é, só ele pode matar a sede da alma humana. Aquela mulher, gente, ela estava tentando preencher o vazio da sua alma com relacionamentos amorosos, frustrantes, porque ela teve 5 casamentos, divorciou e agora estava com um 6º amante, que nem era marido dela. E isso era uma busca desenfreada para preencher algo. E ela vai encontrar em Jesus, e só em Jesus, a sua alma saciada. Eu não preciso mais de homens, de coisas, de ídolos para preencher a minha alma. Agora eu encontrei a água da vida. E esse é o dom de Deus que Jesus diz, um dom que a gente não paga, porque é dom, é de graça, mas que iria custar muito caro para Jesus. Ele ia ter que entregar a sua vida, morrer na cruz por nós, para que esse dom da água da vida, que é o Espírito Santo vivendo em nós, que é um novo coração, uma nova vida e vida eterna, pudesse ser oferecido. É o que Jesus diz no verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, meus irmãos, é presente, é graça. E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E no verso 14: e aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só Jesus pode dar vida eterna, só ele pode ser o mediador da nossa comunhão com Deus. Veja que a discussão dela do local geográfico para adorar a Deus traía 2 pensamentos equivocados. Um deles é que eu tenho que fazer alguma coisa para barganhar com Deus, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que estar em algum lugar. Imagina uma mulher com todos aqueles pecados, toda aquela culpa que ela carregava, preocupada com o culto, porque ela queria fazer alguma coisa para a sua auto-redenção. E aquilo tudo era uma cortina de fumaça que mostrava o quanto ela estava distante de Deus. E Jesus então é o mediador que diz o seguinte: olha, você não precisa mais de um lugar, o lugar não é o mais importante é a sua comunhão com Deus. E eu estou aqui como mediador dessa reconciliação sua com Deus. Abri um parênteses aqui: o fato de você estar aqui nessa noite não significa nada se o seu coração estiver fechado para Jesus. Se não houver amor no seu coração por Jesus, pode ser na Asa Sul, pode ser na Asa Norte, pode ser no Distrito Federal, pode ser aonde for, só tem valor a adoração que é em espírito e em verdade, aquela adoração que é fruto de um coração entregue, rendido a Deus, tendo Jesus como seu mediador. É muito bom você estar aqui, é excelente, você é muito bem-vindo aqui, mas além de estar aqui, abra também o coração, porque senão não vai ter valor a sua presença aqui. E Jesus então, meus queridos, é o mestre a quem nós devemos ouvir. E os samaritanos perceberam isso. Fala: Jesus fica com a gente. Jesus ficou 2 dias, ficou lá ensinando a palavra aos samaritanos. E agora eles falam: olha, já não é mais pelo que você nos falou, simplesmente foi importante, mas é porque nós temos ouvido as palavras dele, e ele é de fato o Salvador do mundo. Meus irmãos, que grande motivação para a missão da igreja na atualidade. Jesus ainda é a essência do nosso testemunho. Ele não mudou, e não mudou também todo o benefício que desfruta quem se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, reforça essa ideia. Vamos ler juntos? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será
para sempre. É esse Jesus, meus irmãos, que em tudo que nós fazemos, no evangelismo, no discipulado e no aconselhamento bíblico, é dele, é ele quem nós estamos apresentando para a igreja e para o mundo. Numa declaração de fé da Biblical Counseling Coalition, uma coalizão que reúne diversos ministérios de aconselhamento bíblico ao redor do mundo, eles escreveram: apontamos às pessoas uma pessoa, Jesus, nosso Redentor, não um programa, não uma teoria ou não uma experiência. Quando você ouvir falar de aconselhamento bíblico nessa igreja, nós estamos falando de Jesus e não de um método, não de um programa, embora haja método, embora haja muito conteúdo necessário para nós conhecermos, mas é Jesus que nós estamos apresentando. Nós não oferecemos às pessoas como igreja um sistema, nós levamos essas pessoas ao Redentor, porque Jesus é a esperança. Meus irmãos, essa é a melhor notícia, a única razão para nós nos levantarmos de manhã. Quem diz isso é Paul Tripp. Qual é? O rei chegou. Jesus está entre nós. E é por isso que a mudança é possível, por mais que sejam duras as realidades que nós como crentes enfrentamos, ou os não crentes enfrentam também, o Senhor, Ele tem, porque Ele está presente, porque é Jesus, as coisas podem mudar. O casamento pode mudar, o filho adolescente pode mudar, a igreja pode mudar, os amigos, entre aspas, podem mudar, a amargura do coração pode ser aniquilada, a compulsão, para diversas coisas pode ser quebrado, o medo, a ansiedade podem ser superados, o coração duro, agora ele pode começar a expressar palavras amáveis com as pessoas. Aquele que antes só era voltado para si, numa vida egoísta, agora ele é capaz de ser generoso e pensar no próximo, na esposa, nos filhos, nos amigos, nos colegas. A mudança é possível porque Jesus é a essência do Evangelho, daquilo que nós pregamos. E se isso, meus irmãos, tem feito bem para a nossa própria vida, como não fará bem para aqueles que nós amamos, que nós queremos bem, ou que Deus vai colocar no nosso caminho para a gente começar a se relacionar no trabalho, na escola, na vizinhança? Como isso não vai ser bom para eles? Essa é a mensagem central do Evangelho, Jesus. E quem é Jesus para você então até aqui? É mais um entre muitos, um profeta, ou ele é aquilo que a Bíblia nos apresenta como de fato sendo o nosso Criador, nosso Redentor, o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi designado pelo Pai para nos reconciliar com o Pai, transformar a nossa vida, o Salvador do mundo, como os samaritanos reconheceram. A gente canta que Jesus é o nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus é isso tudo para mim, é isso tudo para você. Então fale desse nome, fale dessa pessoa e deixe os resultados com Deus. Esse nome tem poder, meus irmãos. Eu lembro quando nós nos preparamos para o MV, nesse ano agora, sob a liderança do diácono Márcio, quando o pastor William estava treinando a nossa equipe, nós passamos a usar já nos últimos anos uma abordagem que é surpreendente, que funciona ainda, como eu disse, nas visitações. A gente chegava na porta das casas, olha, nós somos aqui da igreja presbiteriana, podemos falar de Jesus para você? Na lata, assim, sem dar nenhuma coisa em troca, sem prometer nada. Não, então tá, sim, quero ouvir. Quanta gente abria para ouvir falar de Jesus? Porque esse nome, gente, esse nome é o nome de quem criou esse mundo, é o nome do Redentor. Tem muito mais apelo, muito mais impacto do que nós somos capazes de imaginar. E essa é uma forte, poderosa motivação para a atualidade da nossa missão. Segunda e última motivação que eu quero compartilhar é que, além do fato de que Jesus continua sendo a essência do nosso testemunho, é que a responsabilidade da missão não foi transferida. A tarefa é de todos nós crentes. Ou será que Deus tem um plano B para a missão da igreja? Tem uma historinha bonitinha, quero contar para vocês. Quando Jesus subiu ao céu, ele subiu aos céus exaltado, como nós bem sabemos, sentou à destra, à direita de Deus,
E ali os anjos adorando Jesus, exaltado, ressurreto, é uma coisa maravilhosa. E os anjos lá no maior louvor e adoração, mas aí eis que chega um anjo, com muita reverência, mas muito preocupado, chega do lado de Jesus e fala: Jesus, eu estou preocupado com uma coisa aqui, é que o Senhor confiou a missão de pregar o Evangelho para eles. De tudo que eu vi, tudo que nós conhecemos da história da humanidade, eles são frágeis, Senhor, eles são propensos ao erro, eles já te traíram, já te abandonaram. E se eles falharem, Jesus? E se a igreja tropeçar e se corromper e abandonar o seu chamado? O que o Senhor vai fazer? Como que a missão vai fazer para ser cumprida? Então Jesus, com sua sabedoria, seu amor, sua autoridade, né, aponta para a terra com a sua mão cheia de cicatrizes, né, e ele diz: meu anjo, eu conheço a fraqueza deles todos, são meus servos, eu vi tudo presencialmente lá, as quedas, as decepções, mas olha, vou te falar uma coisa, eu não tenho um plano B, o plano é esse, e a igreja é meu plano, o único plano. Cada um deles compartilhando o Evangelho, esse é o meu plano. Eu escolhi a igreja para ser a minha testemunha até os confins da terra, e eu dei a eles o Espírito Santo que vive neles, que vai capacitá-los, que vai instruí-los, que vai sustentá-los até o final. Haverá falhas, eu sei, haverá momentos críticos, mas a minha graça é suficiente, a minha vitória sobre a cruz é a garantia de que eles também vencerão, porque eu já disse para eles que eu vou edificar a minha igreja, nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. E eu disse mais: eu estarei com ele todos os dias, enquanto eles cumprem a sua missão. O anjo ficou maravilhado, aí foi lá, junto com o coral dos anjos, continuar a adoração. Meus irmãos, que grande motivação, portanto, nós temos para cumprirmos o nosso chamado individual e também familiar e também comunitário, como igreja. Que grande motivação para que nós sejamos proativos, que nós sejamos até mesmo ousados, corajosos no compartilhar individualmente aquilo que Jesus tem feito com as nossas vidas. E a grande motivação é essa: a missão que você e eu recebemos, ela é intransferível, e ela será sobrenaturalmente suportada, apoiada. Não é vai se vire, não, é eu vou com vocês. Essa é a garantia que nós temos da palavra. E foi exatamente isso que a mulher junto ao poço fez, meus irmãos. No verso de número 28: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher foi a Sicar, falou com seus conhecidos, o seu testemunho pessoal foi impactante. Ela disse o que Jesus tinha exposto o coração dela, não de uma maneira cruel, constrangedora, para humilhá-la, mas para tratar o seu coração, já pensando que ele pudesse ser mesmo o Messias. Preste atenção, quem falou para a cidade de Sicar não foi Jesus, não foram os apóstolos. A gente sabe que lá em Atos 8 vai ter um outro grande despertamento em Samaria, nos samaritanos. De novo vai ser um diácono agora, não os apóstolos, mas a primeira vez que os samaritanos ouvem de Jesus é por meio de uma mulher, informalmente, um testemunho pessoal. E por que ela foi capaz de fazer isso, meus irmãos? É aqui que nós temos que pegar o pulo do gato, para que nós não fiquemos recuados ou acuados, constrangidos, né, em fazer a mesma coisa. De onde ela buscou essa motivação? Ela buscou essa motivação da experiência pessoal com Jesus, o que ela estava vivendo com Jesus, o que ela estava sentindo de Jesus na sua vida, a sua proximidade de Jesus. Não, isso aqui é demais, eu preciso compartilhar isso. Ela teve misericórdia dos seus conhecidos, porque falou: isso aqui está sendo tão bom para mim, eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que ir lá falar para eles. Não foi um pregador renomado, não foi uma conferência, uma cruzada evangelística nos moldes do século passado, meus irmãos, nem foi batendo de porta em porta, foi um testemunho pessoal dela, o estopim para o que nós podemos chamar de um grande avivamento samaritano na cidade de Sicar. Verso de número 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele,
em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse: tudo quanto tenho feito. A história da igreja antiga, meus irmãos, replica essa experiência. A igreja antiga, ela cresceu extraordinariamente no seu início, e não foi pelos métodos de cruzada ou de visitação aos incrédulos de casa em casa, foi pelo testemunho informal. Uma pessoa levava o evangelho a outra nesse contexto de amizade, e para isso o corpo de Cristo foi equipado. Jesus não foi inconsequente, irresponsável. Ele falou: segura aí, fica aí até receber o Espírito. Agora, depois que receber, vocês vão ser minha testemunha até os confins da terra. A Igreja Católica Apostólica Romana, no período medieval, e de certo modo até hoje, ela passou então por essa hierarquização tão rígida, que o clero é que assumiu a responsabilidade de fazer a missão da igreja, e os leigos, eles foram atribuídos uma função passiva: venha, sente, assista, receba e vá para fazer o seu trabalho. O clero faz o trabalho sagrado, o laicato, os leigos, fazem um trabalho mundano no ambiente profano, depois que eles saírem dos seus encontros semanais ou até mesmo diários. Só que os reformadores, eles disseram: não é assim que a Bíblia ensina. E essa doutrina chamada sacerdócio universal dos santos foi então resgatada da palavra de Deus para nos ensinar que toda a igreja está em missão, todo crente está em missão, todos nós somos sacerdotes, sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todos nós nos colocamos entre o mundo e Deus, para interceder pelo mundo, para testemunhar ao mundo e também para buscar a Deus na mediação de Jesus Cristo. Não na mediação da igreja, não na mediação de homens, mas nós vamos diretamente ao trono da graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário. Nunca um consumidor, do tipo que vem, preenche as suas necessidades e volta para casa. Tim Keller, naquele livro que eu mencionei, ele diz: Deus nunca nos abençoa sem também nos enviar para sermos uma bênção. Não foi assim com Abraão? Eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. João Calvino pegou um pouquinho pesado, gente, a esse respeito, da nossa responsabilidade. Ele, no seu comentário de 1 Timóteo, ele disse assim: aqueles que não se empenham em trazer os seus vizinhos e descrentes ao caminho da salvação, mostram abertamente que não têm em conta ou não consideram a honra de Deus, e que tentam diminuir o imenso poder do seu império. Estabelecem limites para que ele não possa governar em todo o mundo. De igual modo, aqueles que não se empenham em compartilhar de Cristo obscurecem a virtude e a morte de Jesus, diminuindo a dignidade que o Pai deu a ele. Calvino pegou aqui bem pesado, mas com propriedade. Quando nós nos omitimos, é por aí que nós estamos fazendo. E eu pergunto, irmãos, era mais fácil testemunhar de Jesus, assumir essa responsabilidade individual lá, na época de Cristo, ou dos apóstolos, ou na época de hoje em que nós estamos vivendo? Hoje nós enfrentamos condomínios e casas fechadas, hostilidade progressista em relação ao Evangelho, desprezo secular. E eles enfrentavam a oposição judaica feroz e a crueldade romana sem limites. Para quem que o desafio era maior? Para eles ou para nós? Para eles, né, irmãos? E eles encontraram na promessa de Jesus, na presença do Espírito Santo com eles, a coragem, a motivação para eles irem e informalmente compartilharem do Evangelho. Quando Pedro prega o seu sermão e o pessoal acha que está todo mundo embriagado, Pedro diz: não tem ninguém embriagado aqui, é de manhã. O que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel disse: nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E vão compartilhar de Jesus.
Meus irmãos, a conclusão dos historiadores é que esse crescimento explosivo que a igreja teve no início aconteceu por meio de missionários informais como você, cristãos leigos, não pregadores e evangelistas treinados, embora eles tiveram o seu papel muito importante, mas a expansão da igreja foi devido aos cristãos leigos. Não foi por meio de uma pregação formal no púlpito, mas foi por meio de conversas informais. Eles faziam a obra de Deus com naturalidade e entusiasmo. Quem escreve isso é um historiador chamado Michael Green, o evangelismo na igreja primitiva. Qual é a diferença então que Jesus e o seu evangelho têm feito em nossas vidas, meus irmãos? Porque se não tem feito nenhuma diferença, então nós precisamos parar, dar uma recalculada na rota, na nossa caminhada com Jesus. Mas se o evangelho tem feito diferença em termos de você sentir seus pecados, saber, mais do que sentir, que seus pecados estão perdoados, que você agora tem pleno acesso a Deus e que os problemas existenciais que todos nós enfrentamos estão encontrando no evangelho direção, remédio para a nossa alma, então é muito mais natural nós compartilharmos isso a partir desta experiência e não apenas de um plano de salvação ensaiado, memorizado, que você tem que descarregar na cabeça de uma pessoa. É muito mais do que isso. Como que nós temos aprendido a lidar com os problemas da nossa vida de uma maneira que glorifica a Deus? Você tem encontrado alegria quando antes a depressão dominava na sua vida? Alegria em Cristo. Você tem encontrado paz em Jesus quando antes a ansiedade corroía a sua alma? Você tem aprendido a desenvolver harmonia nos relacionamentos quando antes eram conflituosos em casa, no trabalho, graças ao evangelho, ao ensino da palavra e à presença de Deus na sua vida? Pois é isso que as pessoas precisam. Elas precisam de um Salvador, elas precisam se reconciliar com Deus e elas precisam aprender a viver nesse mundo caído de uma maneira sã, de uma maneira saudável, que glorifique a Deus. Nós somos o plano A de Deus, não tem um plano B. Meus irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo está nos empurrando para voltarmos às origens, a cumprir a nossa missão, sem depender do púlpito, da estrutura, do evento, mas fazendo o nosso dever de casa, individualmente. Claro que a igreja vai continuar promovendo eventos, vamos continuar pregando o evangelho do púlpito, das salas de escola dominical, mas Deus espera que eu e você, cada um de nós individualmente, aproveitemos as oportunidades para compartilhar de Jesus, para compartilhar como que o conselho de Deus, que é o tema da nossa série expositiva que nós estamos retomando hoje, como que esse conselho salva e transforma pecadores para a glória de Deus. Então saia, vá, fale de Jesus. Como eu disse, você vai se surpreender como tem gente que quer ouvir de Jesus. E por outro lado, você, quando for rejeitado, fica tranquilo, a sentença já está dada. Se a pessoa permanecer rejeitando a Cristo, depois ela vai prestar contas. Mas Jesus é a esperança do mundo. Jesus é o remédio que cura a alma. Voltemos às origens, irmãos. A missão continua. Amém? Deus abençoe.